a mais uma live nesta página maravilhosa, meus amores! E hoje estamos no nosso Alta Frequência para Prosperar, as nossas lives de segunda-feira para ajudar você a se alinhar com o fluxo da prosperidade logo quando a semana começa! Bora falar de prosperidade, que é o meu assunto favorito. E nessa live de alta frequência para prosperar, o que eu quero falar com vocês? Da importância de a gente trabalhar a proteção energética para prosperar. Algo que poucas pessoas realmente falam. Por que é preciso, o que a gente tem que fazer, como é que a gente tem que se portar para isso, mas é fundamental. Hoje estou inclusive com os meus brincos de pimenta da Pérola Bittencourt Acessórios, olha só, já para entrar no clima da proteção, porque pimenta é uma das coisas que a gente pode usar para combater inveja, por exemplo, né? Então eu gosto, em alguns momentos, somente quando eu sinto, eu uso esse meu brinco de pimenta para trazer mais esse arquétipo de proteção energética, já começando a entrar no clima aqui do que a gente vai falar hoje. Então, é importante a gente entender uma coisa, a energia, ela é a responsável pela prosperidade, não tem como. As pessoas querem prosperar, querem fazer mais dinheiro e elas pensam que é só, não, eu vou fazer, e eu vou entrar, eu vou conseguir, eu vou... E não é sobre fazer em alguns momentos. Às vezes é sobre alinhar onde é que a tua energia tá. Tem muita gente que não tá prosperando, não é por falta de atitude, não é por falta de merecimento, não é por falta de ação, de conhecimento e tudo mais. É falta de alinhamento energético, de proteção, limpeza e proteção energética. Eu trabalho muito com essa questão de prosperidade, principalmente com mulheres empreendedoras, e muitas vezes elas chegam para mim querendo entender o que elas precisam alinhar a nível de atitude. Porque falam, não, acho que eu tô deixando de fazer e tal. Daí quando eu vou analisar o caso delas, muitas vezes é uma questão de bloqueio na energia, de um vazamento energético. É uma questão de um desalinhamento com o objetivo e não necessariamente simplesmente ação. Eu mesma já passei por um momento da minha vida, para quem já me conhece há um tempo, sabe que eu já estou no digital há muitos anos mesmo. E por algum tempo eu fazia muito e eu não tinha os resultados que eu queria de volta, a quantidade que eu queria de volta. E por que isso acontecia? Não era falta de fazer, mas faltava um alinhamento e uma proteção para que a minha energia ficasse comigo. Porque o que acontecia nesse caminho? Eu fazia muita atitude, muita coisa, mas ela não estava, primeiro, alinhada com quem eu era, de verdade. Ainda tinham coisas a serem limpas. Segundo, a minha energia tinha bloqueios emocionais, bloqueios energéticos e bloqueios espirituais que estavam travando a prosperidade de vir. E quando a gente tem bloqueios energéticos ali, não é que a prosperidade não vem, mas ela vem com muita dificuldade. É isso que as pessoas não entendem. Pérola, se eu tiver algum bloqueio eu não vou conseguir prosperar? Até vai, mas é como se você tivesse que fazer de 4 a 5 vezes mais esforço do que quando a tua energia está livre desses bloqueios. Por quê? É como se você estivesse tentando caminhar, só que você está carregando uma tonelada. Então, se você está carregando uma tonelada, é como se você ficasse e fizesse muita força para andar quando esses bloqueios estão ativos. Quando você solta esse bloqueio, você respira mais aliviado, você consegue fazer as coisas com mais leveza e as coisas parecem que acontecem muito mais rápido. Por isso que quando às vezes eu faço um tratamento energético para tirar bloqueio, tem pessoas que falam, nossa, é um milagre, é alguma coisa. Não, é simplesmente porque tirou o que estava impedindo da vida fluir. E isso acontece muito, é muito comum. Por isso que é muito importante, e eu sempre friso muito a importância de vocês limparem, de você limpar e proteger a tua energia. Porque quando você tem um hábito de limpar e proteger a sua energia, tudo fica mais leve. Para quem me acompanha, sabe que mensalmente eu tenho os tratamentos coletivos de prosperidade, que são 15 dias. Nesse mês eu estou fazendo esse tratamento, estamos no 14º dia. E o tratamento desse mês é justamente sobre ativação de prosperidade, mas trazendo a proteção e limpeza energética. E hoje eu resolvi trazer justamente esse tema e eu fiz uma meditação especialmente lá do grupo para ajudar a trazer essa blindagem e proteção. Inclusive, quem tiver interesse em ter essa meditação, escreve eu quero para mim no privado. Se você estiver em outros lugares, vai ter um link aqui para você entrar em contato comigo, caso você queira essa meditação, porque ela é uma meditação extremamente poderosa para ajudar o quê? Você a manter a tua energia limpa e protegida.
Porque às vezes você não está conseguindo os resultados que você quer, porque você não tem o hábito de cuidar. Gente, eu fui nesses dias aí, eu tive que ir, por exemplo, num hospital, porque uma pessoa que eu amo muito, oi Terezinha, estava doente. E eu fui, boa tarde, fui no hospital pra ver como ela tava. Só que eu sou uma pessoa que energeticamente eu sou muito sensível. Então quando eu tava naquele ambiente, eu senti a minha energia sendo, vamos dizer assim, conversando com a energia daquele ambiente. E eu falei, eu preciso proteger a minha energia porque a energia aqui tá muito densa. Porque um hospital, ele é um lugar, energeticamente falando, muito pesado. Porque ali é um lugar de sofrimento humano. Ninguém vai ali para ser feliz. Agora, se você está num trabalho que você quer prosperar e você precisa frequentar lugares que você sabe que a energia está mais pesada, principalmente, você tem que saber como proteger essa energia. Então eu protegi a minha energia, eu fui cuidando enquanto eu estava lá, porque eu sei como fazer. Para o quê? Para o impacto no meu corpo ficar menor. Porque, gente, quando a gente sai cansado de alguns lugares, por exemplo, um hospital, vamos usar esse exemplo. Quando você sai cansada de um hospital, você tem o desgaste emocional do que está acontecendo, o desgaste físico, mas você também tem um desgaste energético, porque quando você não está blindada, e mesmo blindado, dependendo da situação, já é mais complicado, você está trocando a energia com aquele ambiente que é um ambiente muito pesado. E você acha que quando você entra em contato com essa energia desse ambiente, você não vai ter uma baixa na tua energia? Você vai. Mesmo que você esteja blindado, dependendo de como você tá, às vezes você vai, mas o impacto é menor. Eu, por exemplo, tive um impacto, por quê? Porque eu estava muito fragilizada emocionalmente. Eu sabia que eu estava blindando, mas emocionalmente eu estava muito fragilizada. Então eu sabia que eu tinha uma brecha. Mas, como eu sei cuidar da minha energia, isso já causa um desgaste menor do que uma outra pessoa que não tem nenhum tipo de conhecimento de proteção energética. E vocês devem estar se perguntando, mas como é que a gente começa uma proteção energética? O primeiro passo é você mentalizar o que você quer. Mentalizar que você é capaz de se proteger. Porque a maior parte das pessoas começam não conseguindo se proteger porque não acredita que tem o poder para isso. Gente, é verdade isso. A proteção, ela nasce do teu poder pessoal. Por isso que eu falo tanto de autoestima. Você acredita que você tem um poder de se proteger? Então você consegue. Agora, se você delega o teu poder de proteção para outras pessoas a todo e qualquer momento, vai ser difícil. Vai ser difícil, porque você não sustenta. Eu trabalho muito com limpeza e proteção energética. São os trabalhos que eu mais faço. Porque muitas vezes, para prosperar, este é o problema inicial. E muitas vezes a orientação que vem para a pessoa é justamente isso. Vamos retomar o teu poder pessoal. Daí eu vou para a parte da autoestima. Vamos reconectar isso aí. Porque quando você sofre um ataque no meio do dia e você não tem um terapeuta, você não tem como tirar um terapeuta do bolso, você não tem como tirar alguém do bolso para ir lá e criar um escudo para você. A gente limpa, a gente protege, mas você também tem que fazer a tua parte na questão de proteção energética. Isso começa em como você lida com seus pensamentos. Por exemplo, se você sente que você está sofrendo um ataque energético, você se desespera ou você vai buscar soluções? Se você se desespera, você aumenta a brecha desse ataque. É como se você abrisse o escudo. Se você vai buscar soluções, é como você fala, ok, eu vou levantar uma barreira aqui. Vocês entendem? Você se desespera, eu não sei no que você acredita. Ou você faz um pedido para o que você acredita, para as entidades que você acredita, para Deus, enfim, para o que você acredita. Você se conecta com a energia que você considera uma energia superior ou você se desespera? Quando a gente fala de proteção energética, são hábitos que a gente tem que tomar no dia a dia para fortalecer esse campo, para que a nossa energia fique protegida e a gente consiga conquistar o que a gente deseja. E o primeiro passo é justamente você acreditar que você tem o poder. Se você não acredita que você tem o poder, não adianta, porque não sustenta a longo prazo. Eu conheço pessoas que trabalham nessa área de proteção energética e uma das coisas principais é a gente tem que acreditar que a gente pode proteger. Mesmo que venha para cima, mesmo que a gente sofra um ataque, a gente tem que acreditar que a gente pode reverter. Porque se a gente não acredita que a gente pode reverter, não funciona. A mentalidade é fundamental. Não é papo, não é historinha. Muita gente acha que mentalidade positiva é historinha. Não é. Porque ele é o primeiro veículo de criação da tua realidade. Da proteção também. É pela tua mente. Se você não acreditar que você pode
gerar uma proteção energética, você não vai gerar. Você pode rezar, você pode fazer o que for, não protege o campo, porque você não acredita, ou protege cai. Porque é como se fosse um band-aid. Quando você, deixa eu tentar explicar assim, quando a gente quer criar uma proteção energética, mas a gente não tem fé naquilo, não acredita que isso é real, é como se a gente pegasse um band-aid, colocasse em cima do curativo. O band-aid é proteção energética. Você coloca em cima da ferida, que é como se fosse o rombo ali. Coloca. E aí você entra na água. O que vai acontecer? A água vai desgastar até que a cola vai sair, ele vai sair do lugar, correto? Quando você tem uma proteção energética que você não acredita, é mais ou menos isso. É como se você tivesse pegado um band-aid comum e entrado na água e ele vai sair com o atrito da água, não tem como. Agora, quando você tem uma proteção energética, que você acredita aquilo, que você tem fé de que aquilo funciona, e você está fazendo as coisas realmente alinhado para isso, é como se você tivesse com um band-aid impermeável. Como você tivesse com aquele band-aid que você vai entrar na água e não vai sair de jeito nem maneira, porque tem uma proteção, algo que impermeabiliza, algo que, vamos dizer assim, cola esse band-aid nesse buraco. Então ele gruda. Oi, Caterine, sua linda! Oi, Cláudia, tudo bem? Então é como se grudasse ali e criasse uma proteção energética muito forte que impede que a sua energia vaze e que outras energias entrem e atrapalhem você. Por isso que a primeira parte para a gente trabalhar a proteção é: você acredita que você consegue realmente se proteger? Ou você acredita que você é uma pessoa protegida? Boa tarde, Ana Paula, como é que você tá? E, gente, se vocês tiverem dúvidas com relação à proteção energética, vão me perguntando, tá? Porque é um assunto muito importante. O primeiro passo começa na mente de vocês. O segundo passo é: eu tenho a mentalidade. Eu posso usar coisas para me proteger? Pode. Só que você tem que entender para que você tá se protegendo e o que você vai usar. Por exemplo, eu tô com pimenta aqui. Isso aqui é um arquétipo de proteção energética. Contra o quê? Contra inveja, por exemplo. Esse aqui é um dos acessórios da minha marca, da Carola Bittencourt Acessórios. Eu faço alguns acessórios, energizo e tudo mais. E esse daqui eu fiz justamente para isso, para trazer um dos símbolos de proteção para o meu campo. Deixa eu ver aqui. Uso sempre essa analogia para explicar a limpeza energética sem o tratamento. Exatamente. Comente sem o tratamento. Exatamente, porque assim, eu sou uma pessoa que eu trabalho com isso. Então, as pessoas que passam por mim, elas passam por um processo. Porque eu limpo a energia delas. Então, a gente tira tudo que não está servindo, que está atrapalhando de ter bom relacionamento, do dinheiro fluir melhor. Vai tirando ali para que as coisas fluam. E depois, protege o campo. Só que não adianta nada eu fazer todo esse processo se a pessoa não tem a mentalidade do que ela tem que fazer quando ela chega em casa. Não dá, por isso que não sustenta. Tem gente que já chegou pra mim e disse: Pérola, já fizeram essa pergunta pra mim: Pérola, me explica uma coisa, pode não funcionar somente, né? Energia somente sem tratamento, exatamente. Tem que fazer essa questão da... Eu vou ler de novo aqui, gente, só pra falar. Uso sempre essa analogia para explicar a limpeza energética somente sem o tratamento. Exato, porque, gente, vocês podem fazer uma limpeza energética caseira? Pode. Pode sim e deve. O que vocês têm que entender é o seguinte: limpeza caseira funciona? Sim. A questão é, dependendo do teu caso, do problema que você tem, uma limpeza caseira não resolve. Bem interessante o que a gente está falando aqui, ver esse insight aqui dentro do que eu tô lendo, porque o que acontece? Às vezes a pessoa fala: Pérola, eu cuido da minha energia. Teve uma pessoa que falou isso pra mim. Eu cuido da minha energia, eu oro, eu faço evangelho no lar, eu faço várias coisas, mas eu sinto que ainda não tá bem. Por que isso acontece? Porque às vezes a energia daquela pessoa tem um tipo de sujeira, vamos colocar assim, que precisa de uma energia maior para limpar do que o que ela consegue dar conta, do que ela consegue alcançar. Vou dar uma analogia assim. É o seguinte: você é uma pessoa que limpa a sua casa. Você arruma a tua casa, ok? Você limpa, você varre, você faz tudo. Mas talvez você não seja uma boa dona de casa excelente, talvez você não seja aquela dona de casa que consiga deixar a casa tipo impecável. E tá tudo bem, mas você limpa de uma forma que ela fica muito bem apresentável e boa para morar. Só que fica às vezes aquela sujeirinha que você não consegue alcançar ou que você não consegue tirar, porque você não tem o conhecimento do produto certo, ou porque, vamos dizer assim, você não tem o tipo de vassoura ou esponja que tira, correto? Acontece, não é?
A limpeza energética é a mesma coisa. Quando você limpa energeticamente a sua casa e você não tem um conhecimento mais aprofundado, você consegue fazer uma boa limpeza. Mas, em alguns casos, ficam alguns cantinhos, algumas sujeiras muito específicas, muito localizadas e às vezes muito profundas, que se você não tem o conhecimento de como tirar, você não consegue tirar. Só que aquela sujeira, às vezes, que você não tá conseguindo tirar e que às vezes parece pequenininha, é o que tá atrapalhando a vida de fluir, porque às vezes ela tá colada, vamos dizer assim, vamos colocar, no lugar central onde as coisas têm que fluir. Entende? Uma limpeza energética é pra isso. Quando você contrata alguém pra fazer uma limpeza em você, ele vai tirar o que você nem sabia que estava lá. Tanto é que muitas vezes, quando eu faço, porque eu faço um diagnóstico, explicando pra pessoa, tá acontecendo o seguinte, na tua energia tinha isso, a gente tirou isso, e você precisa, pra manter essa energia, fazer isso aqui. Por quê? Porque eu tenho que te trazer conhecimento. Se eu só limpo a tua energia e não te trago conhecimento do que foi tirado, e uma ideia de como você faz pra sustentar, você trava. Por isso que não anda. E aí vem a pergunta que eu parei lá, que a pessoa perguntou, Pérola, pode um tratamento de limpeza energético não funcionar? Pode. Mas a questão é, ele não funcionou ou você que não sustentou? São coisas diferentes. Porque eu fiz a pergunta pra ela o seguinte, que ela veio de um tratamento anterior que ela tinha feito com uma pessoa. E ela falou, Pérola, eu fiz um tratamento, eu não senti diferença. Movimentou, mas depois não senti diferença. O que acontece? Eu falei, pera, mas os hábitos mudaram depois que você fez esse tratamento? Depois que esse tratamento foi feito, você teve um alinhamento diferente, você agiu de forma diferente na sua vida, você começou a trazer coisas, teve uma orientação? Ela falou, Pérola, não, eu continuo a mesma coisa. Falei, é por isso que não sustentou. Gente, a gente que trabalha com limpeza energética, proteção, ativação, não interessa. Nós não fazemos milagre. A gente desobstrui caminhos. Se você não se alinha para manter aquela energia, não funciona. A lógica, vamos usar mais uma analogia de um carro. É como se você tivesse com um carro com pouca gasolina. E eu vou lá e eu coloco gasolina no teu carro. Coloco gasolina e vou limpar ali as peças e tudo bonitinho, faço a manutenção do teu carro para o teu carro andar. E aí, beleza, eu fiz a manutenção e botei gasolina e o carro andou. Só que aí no dia a dia você não encheu mais o tanque e você não fez a manutenção do carro. Você não se preocupou em fazer esse cuidado básico com o carro. O que vai acontecer? O carro vai começar a apresentar dar problema. Quando a gente faz uma limpeza energética, é exatamente assim que acontece. É como se eu tivesse feito uma manutenção em você. Mas se você não se dá o trabalho, a responsabilidade de manter o que eu ativei, vai voltar a ser como é que era. Por quê? Porque a energia ela é criada por você. Por isso que limpeza energética é importante. Entendam, nós criamos a nossa energia e nós pegamos a energia de pessoas e ambientes. A partir do momento que a gente não cuida desta área da energia, da nossa própria energia e não cuida da energia dos ambientes ou não se prepara para ir em alguns ambientes, é como se a gente tivesse falando, ok, eu quero prosperar, quero viver uma vida incrível, mas eu vou em todo lugar que não presta, eu levo toda a energia ruim para casa e fico com ela para mim, e aí eu entulho todo o meu campo com uma energia que trava e eu não sei por que eu não consigo andar. É sobre isso. Quando a gente fala sobre alinhamento energético, limpeza energética, é exatamente isso. É como se você estivesse carregando muita coisa com você, a maior parte delas não é sua, e você não sabe como soltar. Então eu faço lá, tiro isso aqui não presta, isso aqui não presta, isso aqui não presta. Ah, isso aqui também não presta. Jogo tudo fora. Só que se você não tomar cuidado, você vai passando nos lugares e vai pegando tudo de volta. E aí... Gente, me veio um exemplo cruel, mas eu vou trazer isso, tá? É a mesma lógica de você ter um namorado ou uma namorada traste. E aí, você tem aquela puta daquela conversa com as tuas amigas, com o teu terapeuta, e falou, eu vou acabar com esse relacionamento. Daí você acaba com esse relacionamento, você é feliz, você vive, mas daí chega um momento que você fala, não posso viver sem ele, não posso viver sem ela. E você vai e volta com o traste. Daí a vida começa a travar tudo de novo. Energeticamente falando, é a mesma coisa que acontece. Quando você não tem a manutenção, é como se você estivesse voltando para os lugares onde você ia antes e pegando toda a tralha de volta. Por isso que muita gente fica nesse vai e vem de faz, por exemplo, tratamentos até e não avança, porque não é sobre o tratamento simplesmente. O tratamento ele é um impulso, mas se você não mudar, alinhar a sua mentalidade
e os comportamentos não funcionam. Então o primeiro passo é trabalhe o teu pensamento para proteção. E você vai entender dentro de, vamos colocar de casa, assim, o que você pode trazer para a tua vida que vai proteger a tua energia. Esse é o trabalho que eu tô fazendo com o pessoal do tratamento de prosperidade. Eu tô dando alguns indícios, tipo, algumas sacadas no dia a dia que eles podem trazer. Você pode usar arquétipos de proteção. Eu, por exemplo, hoje estou com a pimenta. Ele é muito bom. Os que você acredita e os que fazem sentido para você. Vamos conversar sobre isso. Porque o meu trabalho, eu não trabalho com religião. Eu trabalho com energia, com espiritualidade. Então eu respeito todas as crenças. Tem pessoas de diversas religiões que me procuram para fazerem tratamentos, porque eu não estou preocupada com isso e eu não estou aqui para constranger a fé de ninguém. Então quando eu falo de práticas de proteção, é o que você acredita, criatura? De verdade. É sobre isso. Por exemplo, eu gosto de usar pimentas, mas tem gente que não gosta. Ok. Mas você é uma pessoa que acredita, por exemplo, na cruz? Você gosta de um terço? Use um terço. Ah, Pérola, eu curto um japamala. Use um japamala. Pérola, eu gosto de pedras de proteção. Use pedras de proteção. Existem pedras ótimas para isso, como, por exemplo, a turmalina negra, que eu gosto muito para proteção energética. Eu gosto da ônix também para trabalhar. Se for para transmutar energia, eu gosto da ametista. Então, o que você pode usar para ir trabalhar essa energia? Você pode usar esse tipo de coisa para ir ajudando a trabalhar o seu campo energético. Entende? Você pode usar, tipo, para limpezas e proteções energéticas, o básico, o sal grosso. Você consegue usar o sal grosso para isso, para limpar o ambiente. Você pode fazer defumação na sua casa. Aí, essa questão de como você vai fazer em você, inclusive, também. Você pode fazer aquela limpeza, tipo, passar pano com... Tem gente que gosta de passar pano com anil. Tem gente que gosta de passar pano com ervas. Não me interessa. A questão é, dentro do que você pode fazer no dia a dia, do que você conhece, sem um profissional no primeiro momento, o que você pode fazer? E você vai aplicar. Você pode fazer uma meditação, comandos, tem tanta coisa, como eu falei, no grupo de prosperidade eu fiz uma meditação de limpeza e proteção energética, porque é importante a gente ter coisas, hábitos que tragam isso pra gente. E a partir do momento que você traz uma consciência, você traz um hábito, é muito interessante você ter sim um profissional que vai fazer uma limpeza profunda, porque existem níveis de limpeza energética, gente, existem níveis. Tanto é que às vezes o pessoal fala pra mim, Pérola, por que tanta coisa? Porque tem níveis. Às vezes você só tá precisando de um alinhamento do dia a dia. Às vezes você tá precisando de uma limpeza pesada, de um descarrego. Às vezes você tá precisando o quê? Tirar um bloqueio energético. Às vezes é um bloqueio emocional. Às vezes é um bloqueio espiritual. Tem gente que tá travado na vida que tem um bloqueio espiritual que nem sabe que tá lá. E aí, o que? Você vai atrás? Você não vai atrás de um profissional para resolver algumas coisas? Por exemplo, eu quero uma casa limpa, vou atrás de um profissional. Eu quero uma comida boa, eu vou atrás de um profissional. Eu vou cuidar do meu corpo, eu vou atrás de um médico. Você tem que ir para um profissional que saiba cuidar da tua energia. Profissionais como esse existem. Eu sou uma dessas pessoas. Nós somos especialistas em o quê? Cuidar do lado energético e espiritual. Porque também é importante. É importante você ter alguém que saiba como olhar para esse lado e tirar o que não serve para te orientar para onde você quer ir. Gente, é de extrema importância isso que eu tô falando, porque não é só sobre acreditar, não é só sobre tirar, é sobre se alinhar. É sobre, sim, você cuidar de você acreditar no teu poder, você ter hábitos que alinhem você com essa proteção e limpeza energética e você ter um profissional que possa analisar de forma profunda se você está no caminho certo e tirar os bloqueios que você não consegue tirar sozinho. Porque tem coisas que a gente não consegue tirar sozinho. Eu mesmo tenho coisas que eu não consigo tirar sozinha de mim. Por quê? Porque eu preciso de alguém que veja o que eu não consigo ver. Eu trabalho com isso e eu tenho profissionais que em alguns momentos eu aciono para tô com um problema, dá uma olhada para mim. Ver o que precisa tirar aqui, ver o que precisa mexer aqui, porque eu não posso resolver todos os meus problemas sozinho, eu preciso de outra pessoa. E eu tenho que ter a humildade para falar, eu não dou conta de resolver tudo sozinho, mesmo que seja da minha área de atuação. Um médico precisa de um médico para algumas coisas. Eu também preciso de outras pessoas que lidem com a parte energética e espiritual para resolver o que eu não dou conta de resolver sozinho. E tá tudo bem. Só que o problema é que a maior parte das pessoas nem tem consciência de que precisam ir atrás de alguém que veja esse lado, que às vezes é esse lado que está travando. Sabe, antes de me posicionar como mentor de espiritualidade mesmo,
mentora espiritual de prosperidade, eu trabalhava a autoestima das mulheres para prosperar, para se posicionar no mercado digital. Então, muita gente vinha para mim, às vezes, achando a Pérola é uma questão de posicionamento, é uma questão de estratégia, me ajuda a alinhar a estratégia. Só que eu ia ver e não era estratégico no caso dela. Tinha, sim, coisas para analisar, mas era insegurança e, às vezes, um bloqueio fortíssimo espiritual que, enquanto não fosse tirado, o caminho dela não ia andar. Só que isso você não consegue ver na vida. Às vezes as pessoas vão falar 1000 coisas e não vão chegar lá. Por isso que, principalmente quando você vê que as coisas não estão fluindo, procure profissionais que também trabalhem com a energia. Porque eles vão saber, ok, aqui também está travado. E quando não for energia, a gente também fala. Se a gente é profissional competente, a gente fala sobre isso. Eu, por exemplo, já encontrei pessoas que eu falei, o teu caso não é comigo. Tem uma parte, sim, que a gente precisa trabalhar, mas esse caso que você veio trabalhar, você precisa de um psicólogo. Não sou eu que vou dar conta disso. Porque são ordens de trabalho diferentes. Eu não faço o que um psicólogo faz da mesma forma. E um psicólogo não faz o que eu faço. São tratamentos diferentes. São terapias que cuidam do ser humano, mas por óticas diferentes. Todas são necessárias, mas cada um dentro do seu escopo. Dentro da sua visão de mundo e do que você atinge. Um psicólogo vai trabalhar a mente. Eu vou trabalhar a energia. Eu também posso dar alinhamentos mentais? É óbvio, como eu falei, eu tenho que dar, senão você não anda. Só que não da mesma forma, não é o mesmo viés. Então, a gente não se substitui, a gente se complementa porque nós vemos pontos diferentes. E quando a gente fala de proteção energética, é sobre isso. Às vezes você precisa disso. Eu tava conversando com uma psicóloga que foi muito engraçado. Tava conversando com ela esse final de semana. E a gente tava falando, que ela falou, Pérola, tem coisas que eu vejo na pessoa que eu sei que não é comigo. Tem hora que eu não posso falar, mas eu sei que não é da minha ordem. Às vezes tem hora que a vontade que dá é falar, vai numa taróloga ver isso. Por quê? Porque tem coisas, tem uma coisa, outra coisa, outra coisa. Uma coisa é da ordem física, mental, outra coisa é da ordem energética e espiritual. E nós precisamos de profissionais qualificados que trabalhem com cada uma dessas áreas. E a importância da proteção energética é sobre isso. O que você faz? Quais são as suas atitudes? Qual é a tua mentalidade? Você costuma limpar a tua casa? A tua casa, que é o teu lugar sagrado, ela precisa ser energeticamente limpa. Eu falei aqui das questões que, por exemplo, do pessoal que usa anil, que faz defumação, é muito importante. Mas às vezes você precisa de fazer limpezas profundas. Por quê? Para você tirar a energia de conflito da casa. Você sabia que quando a gente discute na casa, a memória daquela discussão fica presa na parede? Se você não sabe limpar, fica tudo preso. A casa, ela pega as paredes da casa, ela pega a energia de tudo, de todos os moradores que estão ali, das pessoas que passaram ali. Então, se você, por exemplo, é uma pessoa que mudou para uma casa e você nunca fez uma limpeza nela e já tinha outros moradores, talvez ainda tenha energia dos moradores anteriores na sua casa. Ecos de coisas que eles viveram. Gente, eu já conheci casos das pessoas falam, Pérola, tá uma discussão aqui tremenda, tá? A gente tá discutindo há dias aqui. Eu falei, vamos fazer uma limpeza energética. A gente fez uma limpeza energética, a discussão diminuiu e parou. Por quê? Porque é como se você teve uma briga, ficou a energia de briga, e se não limpa aquela energia de briga, ela fica incitando as pessoas a brigarem. Por isso que limpeza energética é muito importante. E proteção também. Porque às vezes a casa não é tua, mas você tá num ambiente hostil. Quando você vai, por exemplo, por um ambiente onde tem uma confusão muito grande, mesmo que você não esteja envolvido nessa confusão, dependendo de como você estiver, você é afetado por essa energia. Já reparou aquelas pessoas, aquela coisa maluca que a gente fala da efeito de manada? Que as pessoas vão pelo comportamento de outras pessoas e elas não sabem por quê? Cientificamente é provado. A gente quer pertencer a um grupo. Para quem não conhece, dá uma olhada nesse estudo. E aí, a gente faz o quê? Nós nos adaptamos ao ambiente. Então, muitas vezes a gente comete atos que a gente não cometeria se não fosse pela potência do grupo. Só que, energeticamente falando, isso também acontece, principalmente para quem é mais sensível à energia. Às vezes a gente toma atitudes que não são nossas, não são do nosso padrão. Por quê? Estávamos abertos e conectamos. Já parou para pensar que em alguns momentos da tua vida você está vivendo e vem um pensamento na tua mente que você fala, caramba, que pensamento estranho, nem parece meu?
Já pegou passando por isso? Provavelmente sim. É porque esse pensamento não é seu verdadeiramente. Muitas vezes tem pensamentos que nós temos que não são nossos. São o contato que nós temos com outras energias que nos influenciam. Só que se a gente não sabe diferenciar que aquilo não nos pertence, a gente toma aquilo como nosso e acaba agindo. Eu fazia isso. Eu, às vezes, assumia tristezas que não eram minhas. Porque eu tava bem, eu entrava num ambiente e, de repente, eu ficava mal. Eu não sabia o porquê. Por quê? Eu não sabia proteger a minha energia. E aquilo, às vezes, destruía o meu dia. De eu estar bem, daí, de repente, eu ficava triste. Porque eu me conectei com aquela energia, mas eu não sabia que eu tinha me conectado com uma energia que não era minha. Quando eu passei a ter mais consciência e a entender que eu ia em alguns lugares e que aquilo me afetava, eu comecei a, opa! Ou eu não vou mais nesse lugar, ou eu vou reduzir muito a minha ida nesse lugar, ou quando eu for nesse lugar, eu tenho que redobrar a forma como eu me cuido, para que aquele lugar não abaixe a minha frequência. Hoje é assim que eu faço, tem lugares que eu não vou. Não vou. Porque aquilo vai me fazer mal. Tem lugares que eu vou, mas limitado. E mesmo assim, quando eu vou, e lugares e pessoas, tá? Tem pessoas que não dá, que não tem condição. E tem pessoas que a gente vai trabalhando como a gente cuidar da nossa energia para não ser levado por aquilo. Então a proteção energética é importante por conta disso, porque muitas vezes nós somos influenciados a nível mental, a nível emocional, a nível comportamental por outras energias. Então é preciso primeiro que, como eu falei, sempre veja o teu posicionamento, entenda como você funciona, como você pensa. Porque quando começa a aparecer pensamentos estranhos, pensamentos fora do padrão, você reconhece. Quando você está muito conectado com você, você fala, pera, esse pensamento não é normal. E você sabe, daí quando eu tenho pensamento, eu falo, eu acessei alguma energia que não é minha. Eu falo, agora não sai, daí a gente deu respiro. Eu falo, isso não me pertence, eu devolvo a quem é de direito, eu fecho o meu campo, eu devolvo a quem é de direito e eu fecho o meu campo. São coisas que vocês podem fazer, inclusive. Vocês podem afastar isso, falar, isso não me pertence, volta a quem é de direito, eu fico com o que é meu e eu fecho o meu campo. Porque isso são decretos, você está decretando. Lembra que eu comecei essa live falando que o primeiro passo de proteção energética é o que você acredita. É o que você acredita. Óbvio que, Pérola, mas tem hora que não funciona? Sim, tem hora que você precisa de mais. Não tô falando que é infalível. Não, tem hora que a gente tá fraco e a gente precisa de outras coisas. Mas o primeiro passo é o que você decreta sobre a tua energia. Você chama a tua energia de volta quando você sabe que ela não tá com você? Porque tem hora que a gente sabe que ela não tá com a gente. E se a gente não sabe é porque a gente tá desconectado. Quanto mais a gente se conecta com a gente, quando eu falo conectar com a gente, é entender por que eu tô me sentindo como eu tô me sentindo. Por que eu falei aquilo? Por que eu agi dessa forma? Isso que eu tô sentindo é normal? Isso que eu tô sentindo é meu? São perguntas que podem parecer muito estranhas no começo, mas tem muita gente que vive sobre sentimentos de outras pessoas. É aquela lógica de você tomar as dores de alguém e quando você vê, você se afastou de pessoas por conta de outras pessoas. A gente faz isso a nível energético. A gente abraça a energia de outras pessoas como se fossem nossas e às vezes a gente acaba se desconhecendo. E aí vem aquele fator, você quer prosperar. E como é que você prospera se você está inundado com uma energia que não é sua? Quando eu falo para travar, porque às vezes a energia do outro, se ela é uma energia abertura de caminho, ela abre teu caminho também. Porque o contrário é verdadeiro, gente. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente se conecta. Por quê? Nós vamos sofrer interferência energética do meio. Agora, você escolhe estar num meio onde as pessoas crescem, onde as pessoas travam. Se você está no meio onde as pessoas travam, é essa energia que está te influenciando. Se você está no meio de pessoas que crescem, é essa energia que está te influenciando. Por isso que vocês sempre me veem em palestras, em eventos, em tudo quanto é lugar, porque eu priorizo ir em lugares e conhecer pessoas que têm uma mentalidade de crescimento, uma energia de expansão, que buscam ser sempre o melhor, porque eu sei que se eu não me conectar com essas pessoas e eu ficar no círculo de pessoas que travam, a minha energia vai travar junto com a delas, porque eu vou acabar sendo contaminada por esse ambiente. Mesmo que eu me cuide muito, eu tenho que buscar um ambiente
compatível com o que eu quero viver. Porque se eu ficar todo momento no ambiente que é contrário ao que eu vivo, é esse ambiente que vai pesar mais. Porque a energia vai conversar, gente. Por isso que a gente tem que escolher para onde a gente vai. E você deve estar pensando, mas espera lá, tem hora que eu não consigo, eu não tenho controle. Eu trabalho num lugar que o ambiente não é legal, ou a minha família não é muito legal. Então, você tem que se preparar quando você for fazer esses lugares. Se for para esses lugares, você tem que preparar a tua mentalidade, preparar a tua energia, estar presente em você para entender as mudanças que você tem. Porque quando você começa a entender as mudanças, você fala, eita, isso não é meu. Ai, o que eu vou fazer agora? Ah, não, eu vou expulsar essa energia, eu vou trazer de volta. Se você é uma pessoa como eu que tem mais técnicas, você vai usar as técnicas específicas. Por que eu tô falando isso? Aqui é uma live rapidinha em que eu tô dando algumas orientações pra você. Mas existem tipos de proteção para determinados tipos de coisa. Por quê? Um determinado tipo de energia vai pedir um tipo de posicionamento e de limpeza. Vamos falar assim, eu não faço, só para dizer assim, se eu tenho uma pessoa que tem um bloqueio energético espiritual, é uma limpeza diferente de uma limpeza de uma pessoa que tem um bloqueio energético emocional. Não é a mesma limpeza, mas as duas precisam de limpeza de proteção energética, você entende? As duas precisam, mas o tipo de limpeza é diferente. A forma de lidar com isso a nível mental e energético é diferente. E é isso que a gente precisa entender. Existem atitudes e técnicas diferentes para problemas diferentes. E você vai tendo que se adaptando com isso durante o seu dia a dia, dentro do que você consegue fazer, e procurar um profissional que ajude você a lidar com mais profundidade com esses detalhes de entender o que é, de tirar o que você não consegue tirar, de realmente abrir aquele caminho, porque às vezes você limpou, mas você não abriu, de tirar toda aquela sujeira, de trazer consciência do caminho melhor a seguir. E é isso, eu quero começar com vocês para vocês se observarem as companhias que você tem. Mantenha no seu círculo de amigos pessoas que vão te fazer crescer, não pessoas que vão te fazer travar. Isso são coisas importantes para limpeza e proteção energética. Porque não adianta você limpar e proteger e ficar num ciclo de pessoas negativas. A sua energia vai baixar. É normal. E a tua mentalidade, como é que você se vê? Quando a gente trabalha de proteção energética e espiritual, começa aqui. Não começa fora, começa aqui. Óbvio que o fora tem que sustentar, você tem que ter atitudes que sustentem. Mas se você tem atitudes e não tem isso aqui, e não tem fé, não tem mentalidade, tem fé, não sustenta. Eu conheci pessoas que a gente conversa, porque o meu trabalho é sobre isso, então eu acabo conhecendo pessoas de diferentes tipos, de ordens, enfim, que trabalham sobre isso. E eu já ouvi as pessoas falando, Pérola, a pessoa tem, ela sabe, tem capacidade, mas a fé dela não sustenta, então ela não consegue fazer, ela não consegue proteger, porque a fé dela não é forte o suficiente. E às vezes é a fé nela mesma, no próprio poder. Não é só a fé no divino. A fé no divino ela é muito importante. Mas se você também não tiver fé em você, o ciclo não fecha. O ciclo não fecha. E é isso, meus amores. Eu vou finalizando a live por aqui. Hoje a gente falou de limpeza e proteção energética. Eu vi que teve gente que mandou aqui de tarô. Tarô eu não faço no ao vivo, tá? Tarô eu só faço leituras coletivas. Se alguém quiser uma leitura específica, me chama no privado. Tá bom? Me chama no privado que lá eu faço, eu encaminho você para uma leitura individual dentro do que você precisa fazer. Mas o que eu tenho para dizer para vocês é, você quer prosperar? Você quer ter uma vida incrível? Começa cuidando da tua energia, tá bom? E precisando, me chama. Como eu falei, eu fiz para o meu grupo de prosperidade uma meditação especial para proteção energética, para ajudar a alinhar com o fluxo. Quem tiver interesse em ter esta meditação, escreve eu quero aqui abaixo ou eu quero para mim no privado, tá? Que eu mando para vocês. Se você estiver vendo num canal que não dá para eu mandar a mensagem direta, eu vou deixar um link onde você pode entrar em contato comigo para pedir tua meditação, tá bom? É só você falar que você quer a meditação de proteção energética. É sobre isso. Um beijo, meus amores. Uma ótima semana para vocês. Bora começar com a alta frequência para prosperar. Tchau!